Vamos aqui começar a apresentação. Vamos aqui começar a apresentação do trabalho, os tipos de processos de fundição existentes atualmente. Contando aí, demonstrando em geral, o trabalho vai apresentar diversos tipos de processos de fundição existentes. Vamos contar um pouquinho da história, a moldagem em areia, fundição de precisão com cera perdida, moldes permanentes por gravidade, fundição sob pressão, fundição centrífuga, fundição contínua, processo no estado semissólido, tixoconformação. Um pouquinho da história da fundição. A fundição ela evolui de acordo com a evolução da humanidade. E teve início com a fundição de um sino na China há cerca de 5.000 anos atrás. E à medida que a humanidade vai evoluindo, a fundição vai evoluindo junto. E hoje, a base da indústria mundial é toda a partir da fundição. Porque com a fundição você consegue montar os primeiros equipamentos, a medida vai pegando experiência, você vai sofisticando esses equipamentos e produzindo uma indústria mais efetiva. E com a evolução contínua, sempre buscando projetos inovadores aliados a uma avançada tecnologia de fundição, conhecimento técnico e know-how, que faz com que a fundição evolua cada dia mais. O primeiro item é a moldagem sobre a areia. Entre as técnicas de fundição, ela é a mais comum que existe. Consiste no uso do molde feito com areia úmida e em seguida compactada. Essa técnica é largamente utilizada devido à sua facilidade de uso, baixo custo e abundância de matéria-prima. A areia tem em todo lugar, então você consegue, à medida que tem certas técnicas, você mistura materiais químicos, insumos químicos, você melhora a eficiência do molde de areia. Antes de moldar, aí o processo mesmo de fundição areia, antes de moldar é necessário determinar a resistência mecânica da areia, o formato do modelo, inclusive o canal e o massalote, bem como o metal que está sendo utilizado e a qualidade desejada do fluido, à medida que para montar a peça com mais perfeição, você tem que observar essas propriedades. A areia é preparada através da adição de água e dos aglomerantes, seguindo os machos e, se necessário, unindo as duas partes numa caixa de moldagem. Após o vazamento do metal líquido, a cavidade do metal resfriado, observando-se a solidificação do mesmo. Uma vez terminado o processo de resfriamento, o fundido é removido do molde na hora que você desmonta ele, né? A areia usada é recondicionada para ser utilizada novamente no processo de moldagem, trazendo uma economia para o sistema. Existe também um método de cura-frio, utilizado os agentes químicos misturados na areia que produz o molde ou o macho. Alguns utilizam reações químicas, outros exigem gás e calor para complementar a cura, que vai dar a cura assim, para ser uma peça mais qualificada para a sua aplicação na indústria. A fundição de precisão, a cera perdida, é um processo de microfusão, em que tem ganho na preferência de várias indústrias ao redor do mundo, justamente por apresentar inúmeras vantagens, como a possibilidade de produção de peças ricas em detalhes, usando ligas difíceis de serem fundidas. Normalmente essa técnica é usada para peças leves, que podem variar de 1 grama até 10 quilos, mas em alguns casos também pode ser usada para peças com valores até de 150 quilos. A fundição por cera perdida, ou microfusão, é uma técnica usada para fabricar objetos e peças em que a linha metálica e o metal são sujeitos a altas temperaturas até atingir o estado líquido. Então é colocada em um molde, tal qual o objeto que deve produzir. Esse molde ele é feito de cera. Muitas vezes é feito de cera de abelha. E por isso o processo leva esse nome, né? Que a cera da abelha que eles usam para fazer a forma para montar a peça. Em muitos casos, depois da fundição, o objeto produzido é submetido a uma usinagem para que sejam feitos ajustes dimensionais ou para que as peças sejam conformadas mecanicamente, tornando possível assim a obtenção das dimensões finais, de acordo com o projeto. A vantagem disso é que pode produzir qualquer peça. Praticamente não existe restrição em relação aos materiais a serem fundidos. O grau de precisão é elevado, principalmente no que se relaciona às dimensões da peça, muitas vezes eliminando
a partição dos moldes, o que pode levar a imprecisões, possibilitando contornos internos e formas complexas. E a qualidade elevada na superfície, porque ao contrário da areia, a cera te dá um acabamento mais qualificado. Os moldes permanentes por gravidade. A fundição por gravidade é um processo de fundição no qual a massa fundida é despejada em uma entrada superior do molde permanente de metal chamado de coquilha. Nesse processo, os moldes metálicos também enchidos apenas pela ação da gravidade. Você derrama lá e pela gravidade ele vai preenchendo e completando a forma. Em geral, a cavidade é aberta e fechada manualmente. Entretanto, é possível ser mecanizada. Os machos usados podem ser metálicos ou de areia, em caso que sua complexidade seria difícil de retirá-los com a peça pronta. Ele pode grudar lá, essa é a dificuldade para retirar, né? À primeira vista, esse processo permite ótimo rendimento metalúrgico, além de oferecer o preenchimento pouco turbulento, utilizando dessa forma a aspiração do ar e do oxigênio. Do mesmo modo, possibilita a realização do mesmo modo, possibilita a realização de tratamento térmico de soldagem, que é a peça fundidas e outras duas vantagens desse processo. O que ocorre é a minimização de operações gerais do acabamento e permite a utilização de machos e areia. Agora, vamos falar sobre a fundição sob pressão. A fundição sob pressão consiste em forçar o metal líquido sob pressão a penetrar na cavidade do molde, devido à pressão e alta velocidade de enchimento. Possibilita a fabricação de peças com geometria complexa, com pequena espessura de parede. Isso aí é a qualidade desse tipo de fundição. A vantagem é que as peças ligadas como a de alumínio, fundidas sob pressão, apresentam maior resistência do que as fundidas na areia. Devido à pressão, você contrai as moléculas e consegue um material mais resistente, uma peça mais resistente, né? Peças fundidas sob pressão podem receber tratamento de superfície com o mínimo de preparo prévio da superfície. A possibilidade de produção de peças com formas mais complexas, a possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerância de dimensões mais estreitas, a alta capacidade de produção e a alta durabilidade dos materiais. A fundição centrífuga ocorre quando o metal é fundido e vertido no molde rotativo. Devido à natureza do molde rotativo, este método de fundição é produzido de formas cilíndricas. Vai dando o giro da forma, aí à medida que o material vai para a sua superfície, aí ele fica mais cilíndrico, né? Bem natural isso. Os tamanhos dos objetos variam e geralmente pode chegar até o diâmetro máximo de 3 metros, e um comprimento de 15 metros. A função centrífuga tem o mesmo princípio, mas usa velocidades mais baixas. A força centrífuga é gerada pela força rotacional. Como a força é criada pelo próprio recipiente, é conhecida como força fictícia, ou força de inércia. A força gerada pelas rotações empurra os objetos mais densos para o exterior do cilindro rotativo. Na ciência, as centrífugas são usadas para separar líquidos diversos e mais leves. Após a força centrífuga ser aplicada, o material será mais denso na parte inferior do bulbo de ensaio. Conversão é um método de fabricação utilizado principalmente como metal, gesso e resina. Estúdios de efeito de cinema muitas vezes utilizam esse método como borracha para criar prótese. O molde utilizado com finalidade para criar a forma exata. O material é então fundido em forma líquida e vertido pelo molde, uma vez que tenha arrefecido. O molde é quebrado e aberto para o produto é revelado. À medida que tira o produto da centrífuga, seria o produto final. A fundição contínua é uma fundição que tem uma maior produtividade, a uniformidade do produto, menor custo energético, redução da mão de obra e melhor qualidade do produto. Assim como é feito os carros, com produção contínua, é o método Ford, né, de produção de automóveis, que revolucionou a indústria.
A vantagem que o produto da fundição contínua oferece 4 vantagens fundamentais, que são menos sobremetal a remover, semi-acabado mais próximo da dimensão final, melhor funcionalidade, boas propriedades mecânicas e metalúrgicas e economia de energia. O processo de fundição contínua consiste em fundir a conformação do produto final numa única operação, eliminando tempos intermediários de resfriamento em moldes, garantindo controle e constância das propriedades físicas e geométricas de cada produto. Etapas do processo. As etapas do processo são: o metal líquido é transferido para um trem de conformação contínua. Passa por uma coquilha de conformação devido à seção transversal do perfil. Aí agora, o processo de estados semissólidos, a tixoconformação, é um processo de termoformagem, conhecido também como tixoconformação. É um processo de fabricação relativamente novo, que utiliza materiais em estado semissólido para obtenção de componentes e ligas metálicas. Para que ocorra a tixoconformação, é necessário que a conformação das peças ocorra na faixa de temperatura entre sólido e líquido, na proporção de 60% da fase sólida e 40% da fase líquida. A vantagem é o curto tempo de processo, a geometria de peças complexas, a fabricação próxima à forma final, menos desgaste de ferramental, ligas de alumínio são processados com temperaturas em até 100 graus, inferior à temperatura de fusão. Menos porosidade e segregação. Estado semissólido favorece a difusão de solubilidade. Redução de trincas quentes, menor choque térmico durante o resfriamento com relação aos componentes obtidos por fundição. E as desvantagens desse processo é um processo que recicla apenas as ligas de alumínio, ferro e algumas ligas de cobre. A janela de aplicação do processo de conformação é estreita. Tem uma elevada solicitação térmica da ferramenta. O custo tecnológico elevado para a manutenção do sistema mecânico simultaneamente ao controle de temperatura operacional. Quando necessário, dificuldade de controle de velocidade de agitação para homogeneização do metal. Então, esses são nossa apresentação, professor. E é isso aí. Espero que todos tenham gostado. E até mais. Obrigado.